Boa noite, meninas. Boa Estamos noite. quase concluindo o livro de Isaías. Estamos nos seus 3 últimos capítulos. Hoje nós vamos meditar no capítulo 64, que nos traz uma mensagem de arrependimento e de busca ao Senhor. Bem legal, bem bacana. A gente vai estar meditando nessas palavras hoje juntas. Antes de mais nada, vamos chamar o Espírito Santo para estar conosco, para iluminar a nossa mente, para fazer com que a gente compreenda toda a mensagem que vai ser lida e para nos dar força e coragem para que possamos praticar tudo aquilo que vamos aprender essa noite. Ok? Senhor nosso Deus e amado Pai, estamos diante da tua santa presença mais uma vez. Pedimos, meu Deus, a tua misericórdia sobre as nossas vidas. E que o Senhor venha, meu Pai, guardar as nossas almas entre as tuas mãos. Que o Senhor venha, Espírito Santo, nos preparar para aquele grande dia onde o Senhor nos chamará ou pelo nome, ou o Senhor nos chamará pela morte, mas seja como for, o Senhor nos levará para habitar contigo aonde o Senhor estiver. Essa é a nossa esperança, é nisso que nós confiamos. E desde já estamos nos colocando a aprender mais sobre os teus ensinamentos, sobre as tuas profecias, para que possamos estar preparadas, meu Pai, para quando o Senhor voltar para nós. Pedimos que o Senhor venha abrir o nosso entendimento, que o Senhor venha colocar dentro da gente a tua sabedoria e que tudo o que o Senhor preparou para nós esta noite sejamos capazes de absorver e de fazer bom proveito desses ensinamentos, que a gente saiba colocar isso em prática com muita coragem, com muito temor ao Senhor e com muito desejo de te glorificar e de fazer discípulos aqui nessa terra. Entregamos essa meditação em tuas santas mãos. Desde já nós repreendemos todo espírito de confusão e fazemos, meu Pai, desse momento, dessa noite, um momento de intimidade e de busca ao Senhor. Te agradecemos por tudo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus, povo lindo. Então, pega aí sua Bíblia. Espera aí rapidinho. Vou pegar essa daqui. E aí a gente vai ter aqui o seguinte, para começo de história. Isaías 64, verso 1. Ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem diante da tua face. Como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água. Desce para fazeres notório o teu nome aos teus adversários e fazer que as nações tremam na tua presença. Como é aqui que o autor começa esse texto? Ele está invocando o poder de Deus. Aparentemente, a ideia desse autor, a ideia do profeta Isaías, é fazer com que todas as nações reconheçam o Deus de Israel. Claramente, esses potentos, nessas maravilhas que eles estão buscando, que eles estão pedindo para que Deus venha fazer, é óbvio que para livrá-los da Babilônia. Então, quando eles pedem aqui, ó, que os céus se fendessem, você pode lembrar do momento do dilúvio, ok? Os céus se abriram, se fenderam e caiu água para tudo que é lado, inundou a terra, ficou notório o dilúvio. Até hoje nós falamos a respeito do dilúvio. Até hoje a terra tem sinais que provam a existência do dilúvio. Até hoje ninguém sabe explicar o que foi aquilo. E até hoje todos conseguem reconhecer que só pode ter sido através do poder de Deus. Até os cientistas atualmente, eles conseguem identificar que isso só pode ter sido feito por uma força maior,
que eles chamam de Criador. Aí ele pede aqui mais o seguinte: se os montes tremessem diante da tua face. E você lembra aí de montes tremerem? Lembra quando a terra tremeu e a terra, inclusive, se abriu para engolir vivos aqueles que eram rebeldes no meio da, daquele povo que estava junto com Moisés, no meio daquelas pessoas, Corá e os seus, né, partidários, a terra se abriu, terremoto aconteceu, pessoas foram engolidas vivas. Como a gente pode explicar aquilo? Poder de Deus. Aí ele vai continuar aqui. Como quando o fogo inflama os gravetos e faz ferver a água. Aí você pode imaginar quando a saraivada de fogo atingiu Sodoma e Gomorra. Foram eventos que ficaram marcados na trajetória de Israel. Eventos que os povos, as outras nações, os povos pagãos, não conseguiam explicar o porquê que acontecia daquela forma, pontualmente, em determinado lugar, por uma determinada causa. Eles conseguiam identificar que o Deus de Israel era um Deus muito poderoso. Só que agora Israel, ao invés de estar sendo livre pelo poder de Deus, Israel estava sendo castigado pelo poder de Deus. Israel estava sendo mantido prisioneiro dentro da Babilônia. E aí a gente vai perceber que esse povo tem desejo de ver mais uma vez esses milagres acontecerem, porque interessa que eles sejam libertos. Se aqueles povos reconhecerem a autoridade, o poder de Deus e reconhecerem que esse Deus é o Deus de Israel, eles temerão esse Deus e certamente livrarão Israel. Bom, essa é, essa é a linha de pensamento que o profeta estava aqui desenvolvendo. Então, é interessante quando no final do verso 2 ele fala assim: desce para fazeres notório o teu nome aos teus adversários, povos inimigos, os povos pagãos, e fazer que as nações tremam na tua presença. Então, se esses povos vão tremer na presença de Deus, é porque Deus vai estar fazendo algo tão maravilhoso na vida de Israel, para livrar Israel, para guardar, para proteger, enfim. Verso 3: pois quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, desceste, e os montes tremeram diante da sua face. Então, o profeta reconhece, e Israel também reconhece, nesse momento o profeta fala por Israel, reconhece que quando Deus desceu para fazer das suas maravilhas, ele fez realmente coisas que eram absurdas, que só mesmo esse Deus poderoso podia fazer, né? Então, as nações reconheciam isso. Ele vai insistir para que Deus manifeste o seu poder. Ele tenha consciência aqui, tá? Então, dentro dessas maravilhas aqui que a gente está vendo, o profeta pedindo, clamando para que Deus manifeste, vamos abrir aí no Salmo de número 65. Salmo 65. No verso 4, a gente vai ter aqui o seguinte, ó. Bem-aventurado aquele a quem tu escolhe e fazes chegar a ti, para que habite em seus átrios. Somos satisfeitos com a bondade da tua casa, do teu santo templo. Aí você pula para o 8.
Os que habitam nos confins da terra temem os teus sinais. Tu fazes exultar de júbilo as saídas da manhã e da tarde. Quando ele fala aqui dessas saídas da manhã e da tarde, eu não tenho muita certeza, pessoal, mas eu imagino que possa ser, né, as saídas para a guerra, para batalhas, tá bom? A possibilidade de que seja isso. Mas seja como for, o que Davi aqui ele está falando é que aqueles que vivem sob a proteção de Deus, que vivem no santuário de Deus, né, que vivem servindo a Deus, vamos lembrar que o santuário é um lugar de adoração, que vivem para adorar a Deus, cultuá-lo. Então, se eles param para adorar, se a gente para cultuar a Deus, é óbvio que a gente também vai parar para obedecê-lo. Não vamos lá falar palavras vazias, mas vamos falar palavras que representam realmente o que nós somos, servos do Senhor. Então, todo aquele que se coloca perante Deus e que se coloca como filho dele, vai ser cuidado, vai ser abençoado, vai ser bem tratado. E aí ele vai falar a respeito aqui das nações, né? No verso 8. Os que habitam nos confins da terra, as nações pagãs, as nações que ainda não conhecem a Deus, temem os teus sinais, temem os teus sinais. Então, era algo que realmente Israel tinha dentro do conceito deles, que quando Deus se manifestava, os povos estranhos temiam. Deus já tinha feito muitos milagres na vida dessas pessoas, certo? Muitos milagres relacionados a Israel. E as nações estranhas ouviam o boca a boca e eles temiam o Deus de Israel. Quando eles percebem que o povo de Deus está desamparado, não tem por que eles temerem o Deus de Israel. Por quê? Ou o Deus de Israel morreu, ou desistiu de cuidar do seu povo. Seja numa situação ou noutra, ele se tornou alguém inofensivo, não tem por que temer esse Deus. Dá para vocês compreenderem isso? Então, Israel tinha essa compreensão. Pô, se Deus não se manifesta, como é que essas pessoas vão temê-lo? Né? E como é que essas pessoas vão nos respeitar? Como é que essas pessoas vão também nos temer? Porque por trás tem esse Deus. Dá para entender? Essa é a linha de raciocínio. E ainda aí no Salmo 66, a gente vai ver aí no verso 3. Dizei a Deus, quão temíveis são os seus feitos. Pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adora e te canta louvores ao teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, quão tremendo é ele, nos seus feitos para com os filhos dos homens. Então, você vai observar que tanto no Salmo 65, como aqui no Salmo 66, e como em Isaías 64, a gente está vendo a exaltação ao Senhor, exaltação pelas suas obras. Acho que isso aí já ficou bem claro, né? Vou acabar me tornando repetitiva. Mas as obras de Deus, as maravilhas dele, impressionam os povos estranhos e provam para esses povos que Israel é guardado e protegido. Não havendo esses milagres, ou Deus está morto, ou simplesmente renegou Israel, não há mais motivo para temer a esse Deus. Volta para Isaías 64 e a gente vai retomar aqui no verso 4. Desde a antiguidade, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu e olho nenhum viu Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam. O que Isaías ele está querendo dizer? Que desde quando o mundo é mundo, por mais que existam pessoas que adorem falsos deuses, ninguém nunca viu esses falsos deuses ou as suas manifestações. Ninguém nunca viu. Muito pelo contrário. Lembra lá daquele deus Dagon? Quando a Arca da Aliança foi colocada diante dele, Dagon caiu. Dagon era um deus? Não era. Mas a presença de Deus fez aquilo ali cair para justamente mostrar que ele não era Deus. Então, ninguém nunca viu a ação de outros deuses. É isso que ele quer dizer. Só existe um Deus capaz de fazer coisas maravilhosas.
é o Senhor, o Deus de Israel, tá? E ele vai continuar aqui, exaltando o Senhor. E o Senhor trabalha, né? Finalzinho do verso 4. Trabalha para aqueles que nele esperam. Vale muito a pena, pessoal, a gente ressaltar essa ideia de perseverança da fé, de paciência na fé. Aquela ideia de aguardar o mover de Deus. O entendimento de que as coisas estão no tempo do Senhor. Se você quiser algo mais célere, você pode até se levantar e provocar o mover de Deus. Eu creio muito nisso. Eu tenho certeza que todas nós aqui já vivemos experiências com esse Deus de fazer com que ele acelerasse nas nossas vidas respostas. A gente fez coisas, tomamos atitudes que fizeram com que Deus se inclinasse em nosso favor. E o que o profeta aqui está falando é justamente a respeito disso. Aqueles que confiam em Deus, aqueles que estão esperando, fala sempre de esperança, né? Aqueles que estão esperando em Deus, fique tranquilo, Deus vai responder. Deus não vai se fazer de surdo, ele não vai ser omisso e ele não vai se fazer de despreocupado, tá? Não é esse o desejo de Deus. Muito pelo contrário. Todo sempre Deus quis foi cuidar das nossas vidas. E eu acho interessante que a maior conquista que a gente vai ter na nossa vida aqui na Terra vai ser a nossa salvação. E a plenitude da nossa salvação, o cumprimento da nossa salvação, vai ser quando a gente morrer ou quando formos arrebatados. Isso pode levar um tempo. Quando Jesus voltar, ninguém sabe. Está próximo? Tudo indica. Os sinais indicam. As profecias têm se cumprido. Tudo está mostrando que sim. Jesus está voltando. Vai levar a sua igreja. Porém, sabemos o dia? Leva 5 anos, 10, 20, 15? Fica difícil precisar, pessoal. O importante é que estejamos preparadas. Se estivermos preparadas confiadamente em Deus, então sim, nós vamos alcançar essa promessa final. E essa ideia de paciência e perseverança é algo que tem que ser praticado todo dia. É muito comum vermos pessoas no meio evangélico dizerem que cansaram de Deus porque uma determinada bênção não chegou. De verdade, a maior bênção, pessoal, é a salvação. E o fim, o cumprimento da salvação, com certeza leva muito mais tempo do que uma bênção chegar. Se a pessoa não tem paciência para esperar uma bênção, imagina a salvação. Você guardar a sua salvação, não tem bênção que pague isso. Não tem bênção ou ausência de bênção que justifique você abandonar o teu Deus, certo? Então, você vê que Isaías está pedindo clemência, mas ele está falando que não é qualquer um que vai receber a clemência de Deus. São aqueles que confiam, que esperam nele. Eles todos têm essa consciência, certo? Vamos seguir aqui no verso 6, ou 5, perdoe. Saís em socorro daqueles que alegremente praticam a justiça, daqueles que se lembram dos teus caminhos. Deus, ele sai alegremente. Pega essa visão. Imagina Deus saindo alegremente. É realmente a personificação de um pai que está satisfeito com o desempenho do seu filho, com a obediência do seu filho, né? Com a desenvoltura do seu filho, o crescimento dele na justiça, nos valores, na moral, nos bons costumes, crescimento na adoração a Deus, dentro dos princípios divinos. Bom, enfim, é o que a gente vê aqui, ó. Saís em socorro daqueles que alegremente praticam a justiça, daqueles que se lembram dos teus caminhos. Quais são os caminhos do Senhor? Está escrito, é a lei. Quais são os caminhos de Deus? Obedece, seguir
a lei. Mas, ao continuarmos pecando contra eles, te iraste. Como, pois, poderemos ser salvos? Aqui, pessoal, a gente pode ter dois pensamentos. Eu consegui extrair disso aqui duas importantes lições. E vou compartilhar isso aqui com vocês. Primeiro, mas ao continuarmos pecando contra eles, te iraste. Quem são eles? São os caminhos do Senhor? Ou são aqueles que praticam a justiça? Eu penso que a gente pode visualizar isso aqui e entender das duas formas. Se a gente pensar que pecamos contra eles e eles são aqueles que lembram os caminhos do Senhor, aqueles que praticam a justiça, aqueles que servem a Deus. Então a gente vai ter o seguinte, que essas pessoas estavam sendo injustas com pessoas que eram justas. Pecando contra as pessoas justas, como? Explorando, a gente tem falado sobre isso muitas vezes aqui, as injustiças sociais, a perseguição por causa da fé. E podemos ver também de outra forma, onde ele diria que pecamos contra os teus caminhos. E aí a gente já estaria sendo rebelde à palavra de Deus, contrariando os ensinamentos de Deus, desobedecendo o mandar de Deus. Eu penso que tanto de uma forma como de outra cabe esses ensinamentos, né? Essas interpretações. E tanto de uma forma como de outra, olha só o que acontece. Final do verso 5. Mas ao continuarmos pecando contra eles, te iraste. Deus fica irado, ou contra aqueles que mexem nos seus pequeninos, ou contra aqueles que não obedecem à sua lei. Como, pois, poderemos ser salvos? Tanto uma coisa como outra pode implicar na perda da sua salvação. Eu achei esse aqui muito forte, muito pesado. Imagina que, por exemplo, nós possamos falar mal, perseguir ou maltratar um servo de Deus, mesmo que seja na nossa inocência, né? A gente não sabe que é um servo de Deus e a gente acaba fazendo isso. Complicado, Deus se ira. A gente vê isso lá em Mateus também. Ah, o próprio Jesus falando a respeito disso, né? Ai daquele que mexe com um dos meus pequeninos. E se a gente peca contra o mandar de Deus, também já é algo delicado, compromete também a sua salvação. Então, fica aí a reflexão que a gente pode entender isso aqui dessas duas formas. Se alguém quiser acrescentar alguma coisa, pode abrir o áudio aí e falar. Mas vamos aqui para frente, verso 6. Todos nós somos como o imundo, e todos os nossos atos de justiça como trapo de imundícia. Todos nós caímos como a folha, e os nossos pecados, como um vento, nos arrebatam. Quando eu vejo isso aqui, eu penso da seguinte forma. Primeiro, Isaías está assumindo por toda a nação, reconhecendo por toda a nação, porque ele representa toda a nação, ele assume que a nação é pecadora. Suas vestes são como trapos de imundícia, sua justiça são como trapos de imundícia. Sabe o que são trapos de imundícia? A gente vai ver lá em Levítico, mas vamos abrir não, só para a gente não perder muito tempo. Mas trapos de imundícia são aquelas vestes femininas manchadas com o sangue menstrual. O que a gente faz com aquilo ali? Joga fora. No passado, pega, lava, existia todo um ritual de purificação
para aquilo ali ser considerado novamente digno de ser usado. Mas ele está comparando a justamente isso, algo que deveria ser completamente descartado, porque é desprezível. Trapo de imundícia para o israelita é justamente aquilo ali, com o sangramento da menstruação. E aí ele vai comparar a justiça dele a isso. Bom, a nossa justiça é desprezível. A nossa justiça não é justiça. De verdade, é uma farsa. Então mostra que essas pessoas, elas estavam praticando coisas que não agradavam a Deus, fugiam da palavra de Deus, tanto atacando os servos de Deus, quanto, e vou dizer os servos, pessoal, e vou dizer também o povo, tá? Mesmo que o povo não estivesse servindo a Deus, era o povo de Deus. E muitas vezes aquele povo era explorado pelos seus reis, pelas suas lideranças. Já falamos sobre isso, injustiças sociais, altos impostos, baixa remuneração, falta de prestação de serviços públicos, saúde, infraestrutura. Tudo isso está no pacote de injustiça. Fora as injustiças de traição, mentira, roubo, assassinato, engano. E, além disso, a desobediência à palavra de Deus. Junta tudo isso aí no pacote. Eles não praticavam a justiça de Deus. E aí segue. Todos nós caímos como folha. Então ele fala que todas essas pessoas, todo o povo, toda a nação, ela caiu. E ele faz uma alusão como folha. A folha, pessoal, depois que ela cai do caule, por acaso, ela tem vontade própria? E aí ele fala assim: e os nossos pecados, como o vento, nos arrebatam. Primeira coisa que a pessoa perde quando ela cai em pecado é o domínio próprio, porque o pecado domina a pessoa. Ela fica com o afã, o desejo de simplesmente praticar o pecado, de beber, de fumar, de prostituir, de enganar. Há quem sinta alegria nisso. Eu estava conversando com uma cliente ontem. E, bom, ela hoje começou a frequentar a igreja e tal, mas ela falava do passado dela e a gente sentia que ela tinha uma certa vaidade, um certo orgulho de sair com vários homens, né, de beber até cair, passar o final de semana alcoolizada, e falava isso com uma certa alegria, um certo ânimo, né? Algo, algo agradável, entendeu? Então, quando a gente percebe esse tipo de coisa, a gente entende que as pessoas tinham prazer no pecado. Prazer no pecado. Verdade. E ficavam presas àquilo ali, tá? A pessoa tem que ter realmente uma força de vontade muito grande e, obviamente, o auxílio de Deus para vencer pecados de algumas naturezas, inclusive. Você sair do homossexualismo, complicado, não é para qualquer pessoa. A gente vê muitos que tentam sair, vivem uma vida de abstenção do pecado, param as práticas, mas o coração não nasceu de novo, não teve realmente uma regeneração espiritual. Então, vivem pela força do braço. O que, que acaba fazendo? Esse povo entra em depressão, comete suicídio, porque o pecado ainda está dominando suas mentes. Então, como folhas, elas são levadas pelo vento. O pecado leva as pessoas aonde ele quiser. Tira-lhes o domínio próprio, tira-lhes o poder, a iniciativa de decisão. Só se a pessoa realmente entender, pô, aquilo já deu, está me prejudicando, eu estou indo à morte por causa disso. Deus me ajuda. Aí ela vai conseguir sair daquilo ali e vencer. Né? Tem gente que vive o pecado da mentira. Eu já conheci pessoas assim. Não consegue abrir a boca sem contar uma mentira. Aí você fica pensando, meu Deus, será que existe alguma verdade nessa vida? Como é que alguém consegue viver mentindo, né? Enganando as pessoas. E faz isso
de caso pensado. Enfim, pessoal, Israel reconhecia que eles pecaram contra Deus e que o pecado deles estava os levando para onde eles não queriam estar, para onde de fato não era o lugar deles, né? Martiane comentou aqui, é preciso muita sinceridade e esforço para conseguir vencer o pecado. E é isso mesmo. E tem gente que tem o seu pecado de estimação, né? Qual é o pecado de estimação? Aquele que você não quer abandonar. Você entende que está errado, mas você curte, você gosta, você não quer abandonar. É bem complicado, tá? Você compromete a sua salvação quando você se coloca numa situação como essa, de um pecado de estimação. Então vamos lá. Eu gostaria de falar com vocês do seguinte: como isso aqui ele aponta para a salvação, né? Vamos abrir aí o livro de Apocalipse, Apocalipse, no capítulo 7. Todo mundo abriu? Espera aí que eu ainda não abri. Apocalipse, capítulo 7. Como é que a gente faz para se livrar desse trapo de imundícia? Como é que a gente faz para se livrar do pecado? Todo mundo abriu aí já? A partir do verso 9, pessoal, a gente vai ter aqui o seguinte: depois destas coisas, olhei e vi uma grande multidão, que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, que estavam em pé diante do trono e perante o Cordeiro, trajando compridas vestes brancas e com palmas nas mãos. Quando a gente vê aqui compridas vestes brancas, aí a gente pensa nas vestes de hoje, né? A mulher usa uns tocos de roupa desse tamanho. As vestes da santidade, elas cobrem todo o corpo. O pessoal, e vai ser um corpo de glória. Ainda assim, vai ser um corpo que não é para ser exibido. Clamavam com grande voz: salvação ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam em pé ao redor do trono e dos anciãos e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram diante do trono, sobre seus rostos, e adoraram a Deus, dizendo: Amém. Louvor, glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força ao nosso Deus para todo sempre. Amém. Então, um dos anciãos me perguntou: estes que estão vestidos de branco, quem são eles e de onde vieram? Respondi-lhe: Senhor, tu sabes. Ou seja, João não sabia, né, de onde eles vieram. Ele passou a pergunta de novo para Jesus. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono estenderá o seu tabernáculo sobre eles. E aí vem as promessas. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calor cairá sobre eles, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes de águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Mas o que eu quero pegar disso aqui, essa é a visão que João estava tendo, daqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Qual a comparação daquilo que a gente está vendo em Isaías? As pessoas que estão envolvidas em seu pecado, que estão tragadas, né, dentro das suas próprias concupiscências, praticando toda sorte de injustiça, pecando contra Deus e contra os homens.
elas necessitam que os seus trapos de imundícia sejam lavados no sangue do Cordeiro. Então, só reforçando aquele pensamento que eu falava agora, não tem como uma pessoa sair de pecado sem que ela realmente não venha nascer de novo. Senão ela vai ficar sempre lutando contra a própria carne, na força do braço. Essa luta é desleal, injusta e ela vai perder. Daí que vem as decepções, a pessoa desiste de seguir a Cristo, acha que não tem jeito para ela, vem os suicídios, enfim, por aí vai. Tá bom? Outro texto que eu gostaria de ler aqui com vocês já é Apocalipse 22:14. Vamos lá. 22:14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida. Eu e Lívia, a gente estava comentando sobre isso aqui ontem, a árvore da vida. Para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. A cidade é Jerusalém. E qual a ideia da árvore da vida? Vida eterna, né? A árvore da vida era para que realmente a vida fosse eterna. Era não, né? Será? É ainda? Bom, enfim. E o que significa, pessoal, de fato e de verdade, você ser regenerado em espírito, você mudar de pensamento, você ter suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, você ser salvo. Mudança de pensamento. Tudo começa aqui. Mudou o pensamento, mudou a condição. Suas vestes mudam. E vamos entender vestes como sua condição espiritual. A condição espiritual daqueles que foram salvos, como a gente vê lá em Apocalipse, no capítulo 7, como vimos há pouco, aqueles salvos que são, inclusive, no meu entendimento, os arrebatados, tá? Aqueles que foram levados para o céu antes da grande tribulação. Qual a condição para que isso aconteça para essas pessoas? Mudança de pensamento, porque isso vai inferir mudança de atitude. Novas vestes, eles estão lá com vestes lindas, maravilhosas, revelando o que? A condição espiritual deles, santificados, tá? Vestes de louvor, de santificação. Enfim, vamos voltar aí e continuar no verso 7. Ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto e nos consumistes por causa das nossas iniquidades. Esse é o momento em que Israel reconhece que eles estão desamparados por Deus por causa das suas iniquidades. Fecha, bate certinho com a ideia inicial de eles clamarem os milagres de Deus nos primeiros versos, para justamente Deus mostrar o poder dele para com Israel. E ele agora está sendo mais específico, né? Nós estamos aqui por causa dos nossos próprios pecados, mas pedimos que o Senhor venha nos livrar, né? É o pensamento, é a grande temática agora desse capítulo, né? Reconhecer sua mediocridade, reconhecer o seu pecado, reconhecer sua injustiça, mas reconhecer também o poder de Deus e a misericórdia dele, clamar por isso, né? Então, ninguém há que o invoque, que invoque o teu nome e que desperte e te detenha. Então, eles estão no meio da Babilônia, vamos aí ilustrar, vamos pensar, eles estão lá como escravos, e o que que acontece lá dentro da Babilônia? Não tem ninguém para pensar neles e tentar ajudá-los ou salvá-los. Não se levanta lá um governador, não se levanta lá um sápatra, não se levanta lá um juiz para dizer, pô, já chega, né? Vamos cuidar aqui desse povo, estão sendo muito atormentados, estão sendo exigidos demais, explorados, vamos dar um tempo. Não há ninguém
que clame por Deus, não há ninguém que interceda pelo povo de Deus. Eles estão aqui desprezados, desolados, certo? Ninguém há que invoque o teu nome, que desperte e te detenha, pois escondeste de nós o teu rosto e nos consumistes por causa das nossas iniquidades. Agora, porém, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Veja que o clamor dele não é por um Deus, é por um pai. Isso aqui é forte demais. O que você prefere na sua vida, um Deus ou um pai? É óbvio que um pai. Um Deus é teu Senhor, um pai é teu pai. O pai é muito mais próximo, o pai é muito mais íntimo, o pai revela um afeto, um carinho, um cuidado, zelo, a ideia de pai. Transmite tudo aquilo que o ser humano quer: proteção, aconchego, acolhimento, direção, conselho. Isso só um pai dá com envolvimento. Um Deus pode fazer isso? Claro. Deus faz isso com os iníquos, mas não é necessariamente pai deles, tá? Deus, ele tem misericórdia até dos iníquos. Deus tem misericórdia e age na vida dos ímpios. Vez por outra a gente vê alguém aí falando, pô, aconteceu isso, foi um livramento, foi um milagre de Deus. E aquela pessoa nem serve a Deus, mas reconhece que foi um milagre de Deus. Sim, pessoal. Deus age na vida de todos, todos. Não significa que todos sejam filhos. Mas aqui ele está dizendo, Isaías está colocando ele e sua nação como criação de Deus. Nós somos teus filhos. É um apelo muito forte, né? Um apelo muito forte. Agora, porém, ó Senhor, tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o nosso oleiro. Somos todos obra das tuas mãos. O Senhor nos fez, o Senhor nos criou. Toma conta da gente. Cuida de nós. Lembra-te de nós. Deixa eu ver aqui se eu registrei alguma coisa. Vai em Mateus, no capítulo 6. Mateus, capítulo 6, no verso 26. Olhai para as aves do céu, não plantam, nem colhem, e não ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai é o Pai de quem? Das aves? Não, é o Pai da gente, aquele que crê nele. O vosso Pai celestial as alimenta. São aves, pessoal, não é nem um povo iníquo, só é um monte de bicho. Mas Deus cuida. O vosso Pai. Aí ele chega e fala: não tendes vós muito mais valor do que elas? Sabe o que eu acho assim muito mais interessante nisso aqui? Se você pedir perdão ao seu pai, à sua mãe, rapaz, é muito difícil eles te negarem perdão. Muito difícil, cara. Ou só o cara tem que ser muito raça ruim mesmo, entendeu? Ter muito ranço no coração. Aí mantém aí Mateus capítulo 7, vai para o verso 11 agora. Ora, se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, veja que o próprio Jesus, ele pontua Deus não como Deus, ele está pontuando Deus lá como Pai. E um pai é algo muito, muito maior, gente, é muito mais forte do que um Deus, certo? É muito maior. Eu me sentiria muito mais segura na mão de um pai do que de um Deus. Não vou mentir para vocês. Bom, enfim, aí ele vai continuar o seu clamor. Não te enfureças tanto, ó Senhor. Ele já começa a pedir para que Deus manere, perdoa a gente, olha para a gente com carinho, lembra-te de quem nós somos. Nem perpetuamente te lembres da iniquidade. Então, eu sei, a gente entende que pecamos, a gente já confessou isso aí, pecamos contra o Senhor, é verdade, reconhecemos, mas a gente está querendo uma nova chance. Não se lembra da nossa iniquidade perpetuamente, para todo sempre. Pelo contrário, perdoa.
Entende? Olha, essa ideia da paternidade está muito conectada à ideia do perdão. Muito conectada à ideia do perdão. Olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. Olha, nós te pedimos, todos nós somos o teu povo. As tuas santas cidades se tornarem deserto. Até Sião é um deserto, Jerusalém está assolada. Aí agora, veja que ele vai tentar induzir a decisão de Deus. O profeta está tentando induzir Deus a tomar uma atitude. Qual atitude? Misericórdia. Ele vai começar agora a mostrar fatos que venham sensibilizar o coração de Deus, certo? Isso é normal, pessoal. Nós fazemos isso com os seres humanos, né? A gente está querendo a compaixão de alguém, a gente vai lá e conta todas as nossas mazelas. Atendi recentemente uma pessoa e ela está numa condição de miséria e, enfim, ficou, como que se diz? Desamparada, perdeu tudo, fogão, cama, então estava num alojamento, numa casa, aquele aluguel social, eu não sei se é bem esse o nome, auxílio aluguel, enfim, a prefeitura está pagando o aluguel para ela. E dentro dessa casa não tem nada, não tem um espelho, não tem uma cama, um lençol, um talher, não tem nada, 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 nada. E aí ela veio procurar a gente para buscar auxílio. Aí ela não falou simplesmente, poxa, eu estou precisando de um fogão, de uma geladeira, uma cama, alguns pratos, né? Eu estou precisando de uma estrutura. Antes de tudo isso, é que eu casei, separei, tenho tantos filhos. Meus filhos se casaram, eu estou desolada, eles têm os compromissos deles, não podem cuidar de mim, né? E eu estou doente, tenho esse problema. O médico falou que não tem cura, estou tentando me aposentar, não consigo, estou com advogado. Joga uma celeuma danada para quê? Para te convencer, para te deixar assim sensibilizado. Nossa, realmente eu preciso ajudar essa pessoa. É a mesma estratégia aqui que Deus, ou melhor, que Isaías está usando, só que diretamente com Deus. É uma estratégia errada? É óbvio que não, pessoal. Se está escrito, está valendo, né? Isso é completamente válido. Mas eu penso que o que chama mais atenção de Deus não é você ficar contando suas mazelas, mas sim você dizer: eu estou arrependida, eu quero mudar, eu quero só uma chance. Me ajuda a fazer diferente. Isso realmente chama muito mais a atenção de Deus. Chamaria a minha atenção. Chamaria a minha atenção. Entendeu? Chamaria muito mais a minha atenção se aquela pessoa dissesse: eu estou procurando um emprego. Me sensibilizaria muito mais. Eu veria nela uma disposição para realmente mudar de vida. Não foi o que eu vi, tá? Naquela história que ela me contou, eu vi alguém que não queria sair daquela vida e queria que alguém a colocasse no colo. É o iníquo pedindo ajuda e que Deus vai e honra, Deus ajuda. Vai se tornar filho? Qual a diferença do iníquo para o filho? Ambos vão ter a mesma chuva de Deus. Só que um vai entrar no reino dos céus, um vai entrar no reino de Deus, o outro não, tá? Então, essa disposição em ser diferente, em ter novas práticas, reconhecer seu erro, se arrepender, pedir perdão e mudar de conduta, isso aí realmente faz Deus levantar do trono e se inclinar em nosso favor. Mas vamos lá, seguindo aqui a linha de pensamento de Isaías, estamos no verso 10, né? As tuas cidades santas se tornaram em deserto. E aí a gente pode pensar tanto Israel, né, quanto Judá, tanto o reino do norte quanto o reino do sul, certo? E ele vai falar, até Sião se tornou um deserto, Jerusalém, tá? O seu templo foi destruído. Ele vai dizer isso aqui. Jerusalém está assolada. E a gente sabe que o Senhor tem um apego com Jerusalém. A gente, se o Senhor nos der uma nova chance, a gente vai lá para cuidar de Jerusalém, a gente vai lá restaurar a cidade santa. Tá? Então, a nossa santa e gloriosa casa, em que te louvaram os nossos pais, que pais? De Salomão em diante, aqueles que estiveram dentro do templo de Salomão, da casa do Senhor. Tá? A casa em que
louvaram os nossos pais, foi queimada a fogo, e a gente sabe que o templo foi destruído pela Babilônia. E todas as nossas coisas mais preciosas se tornaram em ruína, perderam tudo, né? Não tem mais geladeira, fogão, um cobertor, não tem nada. Depois de tudo, te conterás ainda, Senhor, né? O Senhor vai ficar aí contido, o Senhor ainda vai ficar aí sem tomar uma atitude, o Senhor vai, essa ideia de contenção, o Senhor vai guardar essa misericórdia, o Senhor não vai fazer uso dela, porque Deus não estava contido, vamos combinar? Só que ele estava exalando, externando a sua ira. Mas o que Isaías está pedindo é que ele viesse externar a sua misericórdia. Então ele vai continuar. Depois de tudo isso, te conterás ainda, ó Senhor, ficarás calado e nos afligirás ainda mais. Então mostra que ele não está calado, ele está afligindo, tá? Mas lógico que esse povo agora está reconhecendo, né, a causa dos seus maiores problemas, da sua escravidão, e eles reconhecem que agora eles têm de buscar Deus de fato, de verdade, tá? Então, a gente vai observar que o finalzinho de Isaías vai mostrando que esse povo tem se arrependido, vai mostrando um outro povo. Começo de Isaías, Isaías está lá falando que ele habita, né, no meio de um povo de impuros lábios, né, e ele reconhece que é uma nação injusta, pecadores. A gente vê que esse povo, além de pecador, agora é arrependido. Antes era um povo obstinado em seu pecado, tinha prazer em pecar, tinha alegria em falar das suas injustiças, das suas práticas perversas. Mas agora é um povo que reconhece que precisa do auxílio do Senhor, dispostos a mudar de vida, certo? Então, é isso aí que temos hoje de Isaías 64, e gostaria, pessoal, de que vocês contribuíssem aí na nossa meditação, acrescentando o entendimento de vocês, alguma coisa que vocês discordaram ou pensam diferente. Fala, Martiane. Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. Certo. Me chamou muito a atenção a questão do pecado, porque a gente percebe que esse é um passo, uma, um dos principais passos, na verdade, que um verdadeiro cristão ele tem que tomar, né? Que é o reconhecimento do pecado, né? Ele tem que se enxergar como pecador e como perdido, para que o Senhor Jesus ele possa ter a liberdade de salvar aquela pessoa, enquanto não há esse reconhecimento de, eu sou pecador, nunca vai haver um sincero arrependimento, e uma vez que não vai haver o arrependimento, também não vai haver a salvação, né? Porque para que haja a salvação é necessário haver o arrependimento, né? E a gente percebe o quanto esse é um passo fundamental para o cristão de verdade, né? Falando assim. E isso me lembra muito o que eu estava falando ontem, né, com o pessoal do batismo, sobre os passos, né? A gente aqui nesse mundo, a gente tá caminhando rumo à nossa salvação. Então a gente está trilhando os passos, né? A gente está andando na fé. E aí eu estava lendo ontem sobre um dos passos que é a mudança do comportamento, né? E eu trouxe um exemplo, por exemplo, a pessoa lá no mundo ela bebia, né? E aí ela veio para a igreja, ouviu a palavra, aparentemente ela se converteu, se batizou, aparentemente ela nasceu de Deus, só que ela não mudou alguns hábitos, né? Ela continua andando com as amizades que influenciavam ela ao pecado.
né? De repente, vai aonde, fulano? Não, eu vou ali no bar ver os amigos, né? Mas, tipo, bebia, né? E hoje em dia diz que não bebe mais, mas vai aonde? Vou ali no bar ver os amigos. Sabe o que é que vai acontecer? No primeiro dia, os amigos, e aí, fulano, senta aí, toma uma. Não, cara, não. Aí negou o primeiro dia. Vai aonde, fulano? Não, vou ali ver os meus amigos. Segundo dia, a mesma coisa. Terceiro dia, a mesma coisa. Porque o diabo, ele não se esqueceu de onde a gente saiu. Quem está lá no mundo já é dele, ele não vai lutar por aqueles. Mas a gente que estava no mundo e que a gente veio para a presença de Deus, ele vai fazer de tudo para tirar. E aí, o que é que vai acontecer? Enquanto essa pessoa não tiver a consciência de que ela precisa mudar o caminho e precisa ser radical com a sua fé, se afastar, fugir do pecado, vai acontecer um dia em que, em um momento de fraqueza, né? Um dia mal, alguma coisa, o diabo vai se aproveitar daquilo para que, quando for oferecido, aquela pessoa não, me dê um pouquinho, não tem problema não, só hoje. E ali a pessoa cai. E o que é que acontece? Muitas pessoas, elas, por não terem um acompanhamento, né, por não terem um entendimento assim, é, bem firme, né, na palavra, algumas pessoas, elas se deixam levar por aquela queda e elas simplesmente desistem, porque elas acham que não são capazes, elas acham que Deus não vai perdoar, elas acham, o diabo coloca, não tem mais jeito, você se batizou e agora você bebeu, você caiu, não tem mais jeito, desiste. Então, as pessoas que elas não têm um acompanhamento espiritual e elas não são firmadas assim na palavra, elas de cara vão desistir. Então, daí a importância da gente viver a palavra, né? Da gente ter esse cuidado. E alguns são muito, muito poucos os casos das pessoas que depois de terem um deslize, de caírem recém-convertidas, eu estou falando, tá? Elas terem aquela consciência, poxa, não, mas eu caí, poxa, meu Deus, me perdoe, e agora, né? E aquela coisa assim, não, eu vou na igreja, eu vou pedir uma orientação, eu vou pedir uma ajuda. São poucas, né, as pessoas que tomam essa atitude, né? Procuram ali um obreiro, poxa, obreiro, e agora eu me batizei recentemente, eu fiz isso de errado, e agora o que é que eu faço? São muitas poucas, porque a maioria das pessoas de cara desistem, né? E aí a gente percebe que esse passo de reconhecimento do pecado, de se reconhecer e de se ver como um pecador, ele é muito fundamental para um cristão, né? Na verdade, ele é a base de um verdadeiro cristão, porque sem isso, pulando esses processos, vai acontecer o quê? De lá na frente a pessoa ter um problema, né? E foi exatamente isso que eu estava falando ontem com o pessoal do grupo. E a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ser bastante vigilante na nossa fé. A gente está caminhando, né, rumo à nossa salvação, né? A gente está lutando todos os dias, então a gente não pode, como eu posso dizer, se achar o bambambam, bam, bam, se achar que já sabe tudo, né? Como eu falei outro dia na aula também, Sansão, ele caiu porque ele se achava o tal. O cara era o top, forte, né? O cara era o potente na terra, digamos assim, o potente. Então, a queda dele se deu como? Ele se achando, não, que meu Deus é comigo. Não, que eu sou forte, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse se achar, eu sei demais, não, que vai acontecer nada, não, que e sexta-feira na igreja, não preciso, não, já sou liberto, que e domingo de manhã, não, eu vou de noite, não, hoje eu tô cansada, eu vou mais tarde, aí sabe o que é que acontece? Aí vem alguém, vem o familiar, poxa, e agora? Não vou deixar esse meu familiar aqui, eu vou deixar, não, Deus vai entender. E aí o diabo também
vai criando essas situações, quando vê, não, o dia acabou, não foi domingo. Aí, não, no domingo que vem eu vou. De repente vem as mesmas situações, e aí tudo vai virando um hábito. E aí, para tirar um hábito é muito difícil de uma pessoa que ela está acostumada com um hábito, é praticamente, meu Deus, é muito difícil a pessoa largar um hábito, né? A não ser que ela reconheça, poxa, eu tenho esse hábito e esse hábito está me fazendo mal, esse hábito está me afastando de Deus. Mas enquanto isso não acontece, é muito difícil. E era isso que eu queria acrescentar. É, velho. Além de ser difícil você abandonar hábitos, é difícil você criar novos hábitos também, né? Porque você vai ter que substituir. Então, você tinha lá o hábito de mentir, né? Você vai ter que substituir agora pelo hábito de falar a verdade. Não é sempre que você consegue fazer isso com facilidade. Trocar de hábito, né? Você tem o hábito de ser sedentário. Agora você tem que praticar exercícios. É difícil, né? Estou usando assim exemplos que são complicados mesmo. Não é só você abandonar, é você automaticamente já criar um hábito saudável, né? Um hábito que de fato venha te levar à salvação. Beleza? Mas e aí? Mais alguém quer acrescentar alguma coisa, pessoal? A gente tem aí uns 15 minutinhos ainda. Eu, Sim, perdão, senhor. Pode falar. eu não estava muito ligada na meditação, mas pegando agora o finalzinho, eu tenho algo a acrescentar em concordância com o que a Martiane falou, referente a não se achar o bambambam. Bam, bam. Não foi nem essa semana, foi na semana retrasada, a palavra do Algo a Mais foi sobre o forte. Quem era o forte? E o forte é aquele que reconhece a sua fraqueza, que sabe onde estão as suas fraquezas, e ele não encara a sua fraqueza, ele foge da sua fraqueza. A exemplo de José. E isso é muito forte, porque no mundo a visão da pessoa forte é aquela. Vou dar um exemplo aqui. Termino um relacionamento e não, eu tenho que permanecer na amizade, não, somos amigos e tal, e eu sou forte por conta disso. Eu tô me machucando, tô alimentando um sentimento que não é bom para mim, e eu sou forte porque eu aparento estar forte. Então, isso foi muito forte, muito assim, forte para mim, e é isso. Sobre o forte é aquele que foge das suas fraquezas e não Perfeito, aquele que enfrenta. perfeito, bacana, bacana, excelente contribuição aí. E é verdade. Normalmente a gente vai tentar, isso que eu falei, ó, eu já conheci alguns homossexuais que é muito complicado. Os bichinhos até tentam, velho. Tenta ficar na igreja, mas não consegue abandonar a prática. Não consegue abandonar a prática. Mas eles tentam, então eles entram em abstenção. Pronto, não vou me relacionar com ninguém. Mas isso não é mudança. Isso não é realmente libertação. Isso não é transformação. Isso não é regeneração. Isso não é novo nascimento. Não é. E quando menos espera, essas pessoas, elas acham que dá para conviver no meio que elas têm hábito de viver. Não dá, gente. Não dá. Não dá. Tem que mudar. Tem que ser realmente radical. Tem que realmente cortar a relação, mudar o chip, entendeu? Não frequentar mais tais e tais lugares, certo? Qualquer tipo de pecado, você vai ter um nicho. Você tem que sair desse nicho, né? Então, como a Lívia trouxe aí, e a Martiane também já tinha comentado, a gente tem que fugir da aparência do mal. Senão, fica contando os dias. Vai cair. Fala, Martiane. Só para concluir, a senhora falando aí que tem que fugir, né, dos lugares, evitar e tal. E aí eu estava pensando assim, que até mesmo evitando, se não tiver tido esse novo nascimento, não fazer morrer a velha criatura, de fato a pessoa não vai.
porque foi como eu tinha colocado dias atrás, né, na meditação do livro de Atos. Se a gente parar para analisar, Simão, aquele mágico, poxa, ele não tinha mágica nenhuma. Ele estava ali andando com os discípulos. Meu Deus, o que era que ele estava vendo? Nada. E de repente, quando os discípulos impuseram as mãos, pronto, já mostrou que estava dentro dele, ou seja, ele nunca tinha nascido de novo, né? Porque se ele tivesse nascido de novo, quando os discípulos impuseram as mãos, ele era um dos primeiros a fechar os olhos. Ele não queria saber da vida de ninguém. Eu não sei o que é que os discípulos vão fazer, mas eu também vou fechar meus olhos para eles impuserem as mãos em mim. Ou então, ainda que ele tivesse visto, né, os discípulos impondo as mãos, ele era um dos primeiros a abrir a boca depois de falar: eu também quero receber, impõe sobre mim. Mas não, ele só revelou o que estava dentro dele, né? Que a intenção dele foi muito ruim. Ele queria, ele ofereceu dinheiro para receber aquele poder e para quê? Para voltar para a vida velha dele, enganar as pessoas, né? É, é, fazendo ser, entre aspas, como uma mágica. Então, isso entra bastante no que a senhora falou, né? Que até mesmo a pessoa evitando os lugares, andando com novas pessoas, mas se dentro não houver um novo nascimento, não fazer morrer a velha criatura, vai surgir alguma situação que vai despertar e vai vir à tona, e a queda é certa. E era isso. Perfeito. Mais uma aí, pessoal, para a gente completar. Meu Deus, ninguém. Fala sério. Dona Lília, Rosa, eu acho que nesse caso aqui, nesse capítulo, o que eu entendi, não sei se eu estou errada, mas é questão assim de inteligência, fazer a pergunta certa. Estamos sendo afligidos. Por que estamos sendo afligidos? Deus não aflige ninguém. O que acontece é que nós temos consequências daquilo que nós plantamos. Então, estamos sendo afligidos, estamos pagando por uma coisa grave que fizemos diante do Senhor que o desagradou. Então, o que que deve ser feito? Eu, é, como sendo o menor das menores, eu não tomaria necessariamente o caminho de Isaías, de ficar falando com Deus o que ele é, porque eu já sei, ele também sabe o que ele é. E também não ficar mostrando para Deus as situações que ele mostrou. Se a gente raciocinar, é fazer o quê? Se olhar, se analisar, se arrepender, se lançar diante de Deus, ó Deus, está aqui esse pecado eu me arrependo. É muito mais prático, como a senhora já tinha dito, é muito mais prático, meu Deus, eu errei assim, 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 e agora eu quero me limpar. Acabou. Ao invés de dar toda essa volta, porque eu vi aqui sim uma volta, e a praticidade é tudo. Então, se você quer que Deus seja célere, como a senhora já tinha dito lá atrás, então vamos ser céleres para raciocinar, colocar logo ali os pratos sujos para serem lavados e sair da imundície, né? Porque tudo depende da gente. Para ser limpo, depende da gente, para ser salvo, depende da gente. Deus não salva ninguém do nada. Deus salva porque a pessoa se arrepende. Deus perdoa porque a pessoa se arrepende e pede perdão. Deus não perdoa porque a pessoa imagina pedir perdão e fica ali, sabe, trocando ideia, vou, não vou. Não, tudo depende de uma ação. Então, necessariamente aqui, 64 é mais ser direto. Eu errei no que eu errei. Então, tá aqui, Senhor, esse pecado, esse pecado, esse pecado. Me ajude a me arrepender, a encontrar. Me ajude na minha falta de fé, me limpe e me resgata. Né? Porque o Senhor resgata a alma dos seus servos. Já sabemos aqui que são povo de Deus. Como nos dias de hoje já tem o povo de Deus e os servos de Deus. E ele resgata a alma dos servos, mas ele não resgata a alma do servo, o servo deitado. O servo cansado, o servo parado. Ele resgata a alma do servo que se levanta mesmo do pó todo acabado, todo, né, arrebentado para ser refeito, porque Deus é um Deus de recomeço, ele refaz a gente em todas as nossas necessidades. Então, eu acho aqui que nosso Isaías deveria ser um pouco mais direto, parar de conversar com Deus tantas coisas e assim, tá todo mundo errado aqui, limpa a gente e vamos recomeçar de novo com o Senhor. E é isso, foi o que eu pude entender.
Perfeito, Rosa. Rosa fechou aí com chave de ouro, pessoal. Tem que ter decisão e atitude. Acabou. Reconhece que fez besteira, é mais bonito e vai buscar fazer a diferença. Sem o poder de Deus, você não vai muito longe. Então, você tem que ter Deus dentro de você. Você tem que ter o Espírito Santo. Não tendo, você vai ficar marcando o passo. Você vai ficar se arriscando a cair e vai com certeza cair. É questão de tempo, entendeu? A não ser que Deus tenha misericórdia e te leve antes. Mas caso contrário, sem o Espírito Santo, para chegar até o final, perseverar até a salvação, é delicado, bem complicado, tá certo? Vamos encerrar então aqui por hoje. Vou pedir aí para Cristiane fazer a oração final e a gente se reencontra sábado, tá bom? Sábado a gente continua aqui. Vamos lá, oremos. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai, já estamos aqui reunidas em Tua presença, meu Senhor. Meu Pai, eu quero Te agradecer, meu Deus, por esse momento, meu Pai, por essa meditação, por essa palavra, meu Deus. Pelo Senhor, meu Deus, ter assim aberto mais ainda a nossa visão, meu Pai, e nos feito entender, meu Deus, que basta apenas a gente ser humilde para reconhecer o nosso pecado e te pedir perdão, porque o Senhor está aqui para todos nós, meu Pai. O Senhor está com suas mãos estendidas para aqueles que te buscam. Meu Deus, muito obrigada, meu Pai. Obrigada por me permitir estar aqui nesse momento. Eu te agradeço e peço pela vida de cada uma que está aqui presente, meu Deus. Que, meu Pai, venhamos assim ter a consciência de que sem ti não somos nada. Cada dia precisamos mais e mais do Senhor. Toma, meu Pai, essa noite nas tuas mãos. Que o Senhor venha abençoar aquelas que não puderam estar aqui essa noite, meu Deus, mas que ao assistir esse vídeo, meu Deus, que elas tenham o entendimento que tivemos. Toma essa noite nas tuas mãos mais uma vez. Toma a vida de cada um aqui presente nas tuas mãos. Nos prepara para essa reunião de amanhã. É que eu te peço e agradeço. Em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém. Amém, povo lindo. Então, por hoje é só. E a gente se encontra, então, próximo sábado. Deus abençoe todas vocês.